Benedictio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, buonasera. boa noite. Voi sapete Vós sabeis che il dovere del que o conclave dever do conclave era era di dare un dar um vescovo bispo a a Roma. Roma. Sembra che Parece i que miei os meus fratelli irmãos cardinali cardeais sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. foram buscá-lo quase siamo no fim qui. do mundo. E adesso Eis-me aqui. incominciamo E questo agora cammino, iniciamos este vescovo e caminho, popolo, bispo e vescovo e povo, popolo. bispo e povo, Questo cammino della este Chiesa caminho di da Roma, Igreja de che è Roma, quella che presiede que é aquela que nella carità preside tutte a le todas as chiese. igrejas na caridade. Un cammino De fraternidade, de d'amore, amor, di fiducia de fra noi. confiança entre nós. Vi auguro che questo Espero cammino que este di caminho Chiesa da igreja que che oggi começamos sia seja fruttuoso per la frutuoso evangelizzazione. para a evangelização. Vorrei dare la benedizione, ma E prima, agora quero dar a bênção, prima mas vi chiedo un antes favore. Prima che il peço-vos um vescovo favor. benedica il popolo, Antes de o bispo abençoar o vi povo, chiedo che voi peço-vos que pregate al Signore perché mi benedica la Rezeis ao preghiera del Senhor popolo, para que chiedendo la abençoe a benedizione mim. per il suo vescovo. É a oração do Facciamo- povo pedindo a bênção para o seu bispo. Facciamo in Façamos em silenzio silêncio questa preghiera esta di oração voi su di me. vossa por mim. Adesso vi darò la benedizione a voi. Agora eu E a vou todo dar a mundo. bênção a todo mundo, tutti gli todos uomini os e donne homens e di buona mulheres volontà. de boa vontade. Santi Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Dom Jacir, havemos Papa. Havemos Papa, né? Eu acho que é uma alegria muito grande. E a gente, de fato, nessa passagem, a gente ficou assim nessa expectativa e até foi rápido, né? Verdade. Conclave. E aí apareceu então o Papa e também uma surpresa, né? Uma grande surpresa, o primeiro Papa latino-americano e o primeiro Papa jesuíta também, e de certa maneira tem uma grande relação com a América Latina. E se a gente pensar no início do Brasil, tem uma relação muito forte, os jesuítas têm uma relação muito forte com o Brasil, com a educação no Brasil, e de certa maneira esse é um grande mote, né? E depois também o nome que ele escolheu, Francisco. Francisco. Então acho que liga Francisco de Assis, né? E por aí, então também, olha, a Europa está envolvida e tal, né? E mesmo se a gente liga com Francisco Xavier, é da Europa, mas a Europa missionária, ele faleceu lá no outro extremo do mundo, não é verdade? O grande evangelizador, né? Os jesuítas têm essa característica, né? E pregar o evangelho onde quer
né, que seja, nos lugares mais inóspitos, inesperados, não é verdade? Vai saber também o nosso beato José de Anchieta, né? Sim. Aí ele desceu do navio, ficou por aí São Vicente e tal, mas depois foi aí circulando por aqui, descobrindo já aquilo que eram os indígenas, pescadores, subindo a serra, de fato, a Anchieta está aí, né? É verdade. E a Fundação de São Paulo, uma das... Fundação de São Paulo. Por quê? Porque no espírito missionário ele ia ao encontro dessas pessoas que estavam sem uma assistência. Então podemos esperar, realmente eu acho que tudo que que os católicos esperavam, do mundo inteiro, né, 1 bilhão e 200 milhões, né, de católicos, quando se falava nessa renovação da igreja, e no momento em que a gente vê um Papa com o nome Francisco, né, que se denomina Francisco, e traz toda essa conotação de um personagem sagrado da igreja e que justamente restaurou, reformou a igreja. Foi essa, São Francisco de Assis teve isso, né? Um sonho a partir do que ele reconstruía a igreja. E essa é uma sensação eu acho que é forte. muito importante porque o Papa está colocando, assim, eu captei da sua mensagem, assim, 4 palavras muito significativas, né? Então, hospitalidade, confraternização, silêncio e oração. Eu acho que isso é significativo, muito grande. E estamos no museu aqui, eu acho que ele nos convida também ao silêncio, né? Verdade. E a contemplação, a oração, não? Isso, sem dúvida. E diante de uma tela, Inácio de Loyola. Olha aí. Coincidências ou não, essas coincidências não existem, né? Eu me lembro a recente entrevista de Dom Odilo, né, que comentava que, diferente do que a sociedade enxerga, né, faz todas as suas predições ou imaginações, né, dentro do que seria, de quem seria o novo Papa, e quando surgiu o anúncio inesperado, né, mostra muito bem que a igreja não é regida por homens, mas pelo Espírito Santo. Sim. E por Jesus Cristo. E claro, quando me entrevistavam, assim, e perguntavam se eu tinha um cardeal preferido. Eu digo, tem. Qual? Aquele que for escolhido pelo Espírito Santo. Esse é o grande ponto, né? Bom, João Paulo II era o Papa da Paz, né? Bento XVI deixa o pontificado como o Papa do Amor, né? Tão voltado a essa ciência teológica também, né? Conhecimento. Voltado ao conhecimento. E o Papa Francisco já passa a sensação de ser um Papa dos pobres, da humildade. Um Papa aberto. Eu acho que isso essa transparência dele, eu acho que é algo que empolga, né? Non sapevano perché Não sabiam por que il vescovo di Roma o bispo ha de voluto Roma chiamarsi Francesco. quis se chamar Francisco. Alcuni pensavano a Alguns Francisco pensavam Saverio, que seria em Francisco homenagem de a Sales, Francisco anche Xavier, Francisco de Assisi. ou a Francisco de Sales, ou também a Francisco de Io ti racconterò la Assis. storia. Mas eu tenho que contar para vocês a história. Nell'elezione, Na io avevo eleição, accanto a me il arcivescovo emerito di São Paulo, o arcebispo e de anche São il Paulo, prefetto emerito o della arcebispo emérito de São congregazione per il Paulo, clero, il e o cardenale prefeito emérito da Claudio congregação Unes, para o clero, cardeal un grande Cláudio Unes, amico, um grande amigo, um grande amigo. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava. Quando as coisas se tornavam um pouco perigosas, E ele me quando i confortava, voti porque ele estava ao meu lado. sono E quando os votos saliti a 2 terzi, Quando os votos deviene chegaram a l'applauso 2 consueto, terços, perché então É os stato cardeais eleito normalmente Papa. começaram a aplaudir, porque e lui foi eleito me abbracciò, Papa. E ele me baciou, abraçou, me beijou, mi ha detto E me non disse, ti dimentichi dei poveri. não se esqueça dos pobres. Parola è entrata qui. Aquela I poveri. palavra entrou na minha mente, os pobres, os pobres. Poi
Depois, Subito, logo em in seguida, relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi. com relação aos pobres, eu pensei em Francisco de Assis. Poi Depois, ho pensato alle guerre, eu pensei às guerras, mentre lo scrutinio proseguiva enquanto o escrutínio prosseguia, fino a tutti i voti. até chegar a toda a Francesco contagem de é o nome da paz. votos. E così E Francisco é um homem è da paz. venuto il nome nel E, mio cuore. portanto, veio o Francisco nome no de meu Assis. coração. Francisco de É per me. Assis. Para mim, L'uomo della povertà, o homem da l'uomo pobreza, della pace, o homem da paz, l'uomo che ama e custodisce il creato. o homem que ama In questo momento e in che noi guarda abbiamo a col criação. creato una relazione non tanto buona, no? Neste momento, infelizmente, nós não temos que- uma relação tão boa. che ci dà questo spirito in relazione di alla pace, natureza, l'uomo creação. povero. O homem Come pobre. vorrei una chiesa povera. Como eu per i gostaria poveri. de uma igreja pobre, como eu gostaria de uma igreja junto aos pobres. Me deu uma sensação, claro que eu não vi, né, o João 23, que comenta justamente a igreja de portas, janelas e portas abertas para o mundo, né? Essa é a sensação forte. Inclusive para o mundo de hoje, porque o João 23, ele convocou o Concílio Vaticano II, por quê? Porque a sociedade, digamos assim, fazemos uma comparação, antes estava nesse nível, agora se elevou. E hoje em dia, mais ainda, então nós temos uma globalização e tudo. Nesse novo nível da sociedade, então é importante também, aí no Vaticano II, deu a compenetração teológica para isso, né? Para poder, né, nivelar. E não é que a doutrina ela vai se pôr a serviço mas ela está mesmo exatamente a serviço, mas no bom sentido, No bom sentido. Né? De fazer com que a gente possa iluminar os tempos de hoje com a doutrina de sempre, né? Sim. E esse é um grande ponto, né? A doutrina é a doutrina, a tradição, na verdade, a renovação passa pela tradição, né? Passa por aquilo que é essencial, que Começa é o ensinamento por aí. de Cristo, né? Começa por aí. Voltar a essa energia inicial da fé. E claro, acho que se nós pegamos assim a base Jesus Cristo, ele é surpreendente, porque ele está aí com essa presença no mundo e a presença do tempo que ele estava vivo nesta terra, mas no tempo depois que ele morreu e ressuscitou. Olha, a ressurreição é uma perspectiva muito grande. E a sua presença, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que bacana, né? No início da quaresma, a CNBB, né, traz também a campanha da fraternidade, né? Fraternidade e juventude. Nós vamos receber, então, provavelmente a primeira viagem, né, do Santo Padre será ao Brasil, na jornada... Bom, com certeza ali vai acontecer. E deve haver uma expectativa muito grande, né, da igreja nesse sentido, não é? Eu acho que eu estive no Rio de Janeiro e ali eu pude acompanhar a preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E vai ser lá. Vai ser lá no Rio. Então, uma coisa vibrante, uma coisa que a gente percebeu, um carinho, um cuidado muito, assim, que é até edificante de ver, assim. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber também que há essa atenção para essas coisas, assim, que hoje em dia elas são fundamentais, os valores definitivos da sociedade, porque parece muitas vezes que a gente se contenta com aquilo que é o mais simples e o mais de acordo com as aspirações do mundão de hoje, né? Mas é preciso que o mundo de fato tenha a grande aspiração, porque é a partir dali que ele vai crescer na fé. Got to move.